Olá, turma, tudo bem? Para a nossa aula, então. Hoje a gente vai falar sobre a questão da proporção do corpo humano, né? Aqui tem alguns estudos do Leonardo da Vinci. Ele fez uma correlação, né? Ele estabeleceu uma relação entre as medidas de cada uma das partes do corpo humano. Então, aqui a gente tem algumas imagens, tem o homem vitruviano, que na verdade é um estudo feito a partir de uma outra imagem que ele viu, né? Não era dele, mas ele fez um estudo a partir disso aí. O que tem de interessante, né, no homem vitruviano, aquele homem que está com os braços lá abertos, né? Nós temos um homem que, quando ele está com os braços abertos, retinhos, ele tem exatamente a mesma medida, né, da cabeça até o pé, e ele cabe dentro de um quadrado. E a gente vai ver que ele está com as pernas juntinhas dentro de um quadrado. Quando ele levanta um pouco mais os braços, né, ele tem um formato quase que como um X, e ele abre as pernas, ele cabe dentro de uma outra forma, né, uma forma geométrica, que é considerada uma forma perfeita, que é o círculo. Então, esses estudos ali, né, serviram de base, vamos dizer assim, né, para as outras obras do artista. Aqui tem outra obra falando mais retratando melhor, né, a questão da musculatura também, né? Então, a gente sabe que o artista Leonardo da Vinci, ele era muito curioso, então sempre que tinha estudos de anatomia feito por médicos e por estudantes de medicina, muitas e muitas vezes ele comparecia, ele estava lá também, porque ele tinha interesses artísticos e ele fazia esses desenhos, né, retratando como é que funcionava cada parte do corpo. Então, serviram também para livros de ciências, livros de anatomia, né, porque eram retratos bem fiéis àquilo que era visto, àquilo que era estudado. Então, aqui as proporções do corpo humano, né? Nós temos algumas proporções para seguir, nem sempre, né, aquilo ali funciona exatamente daquele jeito, tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas têm um corpo diferente, né? Enfim, mas isso serve de base, é como se fosse assim, um modelo, né, que pode ser seguido. Então, nós temos a mesma imagem que tem lá no livro, né? Aqui embaixo, aquele coloridinho ali com a menina de biquíni, né? Então, ali, esse tipo de modelo, ele serve, na verdade, para que a gente não desenhe, fique com os braços muito compridos ou as pernas muito compridas, né? Só que toda vez que eu trabalho essa questão da proporção do corpo humano, eu sinto que os alunos têm muita dificuldade, porque a gente está muito habituado a fazer desenhos fora da proporção, né? O que significa fora da proporção? Muito parecidos com os desenhos de mangá, muito parecido com desenho animado, onde a cabeça é bem grande e o corpo é bem menor. Então, aqui, quando a gente retrata, acaba parecendo que desproporcional, na verdade, é esse desenho, tá? Então, assim, dá bastante trabalho, né? A gente aí consegue perceber, né, que os alunos têm bastante dificuldade, mas dá para a gente tentar. Então, na teoria, né, do Van Gogh, né, o corpo, ele é medido dependendo do tamanho da cabeça. Em adultos, né, ele mede mais ou menos 8 cabeças, às vezes 7,5 ou 8 cabeças. É assim a proporção, mais ou menos, de um corpo. Né? Só que ela vai mudando, por exemplo, né, em relação a uma criança e em relação a bebê. Por isso que eu trouxe ali do ladinho, né, a imagem onde tem mais ou menos a questão das proporções, né, e a gente consegue perceber claramente, né, que tem diferença. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, né, é o tamanho da cabeça. Então, do homem adulto, e vocês vão percebendo que a cabeça quase que não muda, né? Muda muito pouquinho o tamanho dela, mas o corpo, sim. O corpo,
ele tem uma mudança muito grande, tá? Então, nos bebês recém-nascidos, o corpo mede 2 cabeças, por isso a cabeça deles parece tão grande. E por isso que, às vezes, né, naquelas pinturas antigas, onde mostravam Jesus Cristo e tal, quando o artista ainda não dominava essa técnica da proporção do corpo humano, as crianças eram retratadas como mini-adultos, eles só diminuíam o tamanho de todas as proporções. Então, ficavam aquelas crianças parecendo, né, alienígenas até, né? Porque realmente estavam fora desse padrão, né, dessa proporção, que realmente o bebê, ele tem a cabeça grande e o corpo pequenininho, né? E para parecer um bebê, ele tem que ser feito desse jeito. Quando a gente faz todo ele pequenininho, né, parece que a gente pegou um adulto e diminuiu de tamanho, o que não seria o correto. Então, aqui, né, tem outra coisa que é interessante. Primeiro que essa questão da proporção, ela não é algo assim certeiro, né? Ele é um caminho, pode utilizar ou não, só que vai ter muitas diferenças, né? Ali é uma figura idealizada por Leonardo da Vinci, é algo assim, né, que não é certo, né? Mas pode ser usado de base. É interessante também que a gente tem que pensar que tem características familiares, tem características das etnias, tem característica, enfim, de grupo social, de locais que são bem interessantes, né? Ali eu coloquei, por exemplo, né, pessoas com padrões diferentes, né? Até uma mulher grávida, né? Outra ali que tem uma mulher que tem o corpo mais gordinho, né? Então, assim, são formas diferentes, são formatos diferenciados, né? Então, essas proporções, elas vão mudar também, né? Aquela proporção anterior lá é como um caminho, não, na verdade, algo que tem que ser exatamente feitinho daquele jeito. Essa atividade aqui, né, é a que geralmente, né, as pessoas têm dificuldade. Então, o que eu peço para vocês, né? Para fazer essa atividade, primeiro que vocês vão pensar em fazer uma pessoa de lado e uma pessoa de frente, né? Ali já tem as 8 medidas, né? As 8 cabeças, por assim dizer. Utilizem, né, aquela base do livro, eu acho que é bem bacana vocês pegarem aquela imagem lá, não tem problema nenhum, copiar mesmo, tá? Porque quando a gente está trabalhando com questão de proporção, de algo que é mais como uma regra, né? É necessário que se use, sim, né? Um caminho para ser seguido. No caso ali, você pode olhar aquelas imagens, pode pegar também tutoriais até na internet, que eu acho que ajuda bastante. O importante é que você tente fazer dentro dessas proporções das 8 cabeças. Dá para perceber lá no outro desenho, né, que cada parte do corpo ele fica mais ou menos numa dessas linhas. Então, vocês vão tentar colocar dessa forma. Primeiro, façam um esboço, como se fosse desenhinho palito, né, aonde que fica cada uma das coisas. Depois, vocês vão colocando a questão do corpo e, por último, vocês vão pensar na roupa. Terminou, daí sim, passa uma caneta, deixa tudo prontinho, coloca a data, né? E aí essa atividade ali é a nossa da semana aqui do dia 16. Então, gente, né? Todas essas atividades, elas devem ser feitas no livro, né? Quem tá sem livro ainda, então por isso que eu fiz o print ali da imagem da apostila, então é só copiada ali, dá para trabalhar direitinho dessa forma também. Não deixem de fazer as atividades, tá? Porque assim que vocês vão deixando, quando chegar no momento da gente voltar, vai ter muita atividade atrasada. Então, não deixem nada para depois. Um beijo e até mais!